Bem-vindos a mais um Hospitality Talks. Olha só, para você que é empreendedor, de repente está pensando em abrir um restaurante, um negócio na gastronomia, o episódio de hoje é para abrir seus olhos, é para te pôr para pensar. E como eu sempre falo, se você realmente quer aprender, você não tem que assistir uma vez, você tem que assistir 2 vezes. Se eu te falar que você que está abrindo aí de repente um restaurante na sua cidade, no interior, que seria interessante de repente você ter uma conta no estrangeiro, você acreditaria em mim? Para entender tudo isso, você vai ter que ficar até o final desse show. Comigo hoje, Adriana, seja muito bem-vinda ao Hospitality Talks. É um prazer te ter aqui. Eu acho que vai ser um episódio de muito aprendizado, não tenho dúvidas. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Edu. Eu acho que os dois vão sair com muito aprendizado dessa conversa. Obrigado por ter vindo. Bom, a Adriana, ela... Desculpa o seu sobrenome. Adriana Donato. No final do episódio ela vai deixar aqui a social media dela e tudo mais. Mas a Adriana, ela ela tem uma empresa de planejamento financeiro, plano de sucessão. E o que eu quero trazer também nesse episódio aqui é como o dinheiro é emocional. E ela vai estar falando um pouquinho disso aqui pra gente. Bom, Adriana, a gente sempre que a gente começa o nosso show, o nosso episódio, minha primeira pergunta é: o que é hospitalidade? Você tem a sua empresa e a gente pratica, quem empreende pratica hospitality a todo tempo, né? O que é hospitality para você? Com certeza. Eu não sou do segmento de hospitality, mas no meu entendimento, hospitality é um produto, é um serviço em que a gente consegue ter um valor agregado muito grande em relação ao atendimento, à experiência, isso seja em restaurante, que geralmente a gente fala de restaurante, mas também em clínicas, em hospitais, e isso acaba fazendo toda a diferença para o negócio, e eu entendo que muitas pessoas focam em vários produtos e serviços, mas esquecem da hospitality. Esquece a hospitality. Eu concordo 100% com você. Eu costumo dizer muito assim que muitas vezes a pessoa vai empreender, vai montar um restaurante e tal, ela pensa que ela vai vender comida. Não, a gente vende experiência, né? Para alguém que sempre está empreendendo aí, a gente tem que vender experiência, né? E quero aproveitar, agradecer ao Hospitality Mates, que é o nosso patrocinador, essa plataforma de ensino para você que quer melhorar, quer ter uma gestão melhor, uma organização melhor dentro do seu negócio. Hospitality Mates é o lugar. Adriana, falando de planejamento financeiro, por que isso é importante para um restaurante, para aquele cara que está começando ali o negócio dele? Por que isso é importante ser pensado no começo? Muita gente acha que isso deve ser pensado só lá depois na frente. Por que isso é importante ser pensado desde o começo? Muito boa pergunta. É muito comum, não só em restaurantes, mas em todo segmento, o empresário pensar em se organizar financeiramente no futuro. Quando eu tiver dinheiro, quando eu acumular, eu vou fazer o planejamento financeiro. Só que essa ideia, ela nunca chega, porque é emocional. A decisão de não pensar sobre isso agora é porque, no fundo, o empresário sabe que se ele for parar para fazer conta, muitas decisões ele não vai tomar. Muito crédito ele não vai tomar, novas unidades ele não vai abrir. Por quê? Porque sabe que, financeiramente, se a gente for fazer a conta, se ele for analisar o fluxo de caixa dele, que ele não quer olhar nisso agora, ele pode se prejudicar. Ele sabe disso. Todos nós sabemos que a gente precisa investir, que a gente precisa fazer uma série de coisas e a gente não faz. E eu entendo, porque o empresário, quando ele abre um negócio, ele está abrindo o sonho dele. Então, ele aposta, ele tem fé, ele tem que ter essa gana, porque é muito difícil, principalmente no início. Um negócio tem seus desafios, né? E, geralmente, os empresários que começam no segmento de restaurantes podem ser pessoas que nunca trabalharam com isso, né? Então, abrem, eu acho bacana a ideia, e quebram logo de cara. Isso é muito rápido, porque é muito complicado lidar com a cozinha, com as pessoas, com o time. Existem as pessoas que são os gerentes muito bons de restaurante, que decidem, né, têm essa vontade de abrir o próprio negócio, porque aprendeu, ficou muitos anos lá, viu como que o dono fazia. E existem os chefes de cozinha também, que, pelo seu talento,
né? Cozinhar bem, tem aquela receita. Sabe que ele vai estourar, né? Ou porque já validou algum tipo de protótipo e sabe que isso vai acontecer. Só que eles são especialistas na comida, eles são especialistas na gerência, eles não têm o nível estratégico, eles não têm o nível financeiro. E é normal não ter, porque ninguém é bom em tudo. Né? E no início, é muito importante as finanças estarem caminhando junto com o conhecimento do chefe ou do gerente. Né? Então, a gente entende que se a pessoa não sabe tudo ainda, e isso é natural, pelo menos que ela esteja próxima ou tenha um sócio que entende de administração de empresas e entenda de planejamento financeiro. E tem muito administrador também que ele não entende de planejamento financeiro. Então, infelizmente, não existe essa consciência. E depois que o empresário quebra a cara uma série de vezes, passa 10 anos, o restaurante performa, né? Ele tem muito sucesso, e ele, com certeza, vai ter um bom diretor financeiro, vai fazer uma boa gestão de finanças. Né? Mas para aquele cara começando, assim, de repente, com aquele restaurante pequeno e tal, o contador dele, de repente, pode ser esse cara ou não? Olha, ou de repente buscar, obviamente, para alguém que tem uma operação pequena, trazer uma pessoa dessa na sua lista de salário, na sua lista de funcionário ali, de repente seja um passo muito grande. Sim. Mas você acha que o contador é uma pessoa que de repente pode ajudar nesse ponto? Ou talvez contratar uma companhia freelance, uma assessoria? Onde você vê isso acontecendo? É assim, eu tenho muito claro que no planejamento financeiro existem funções e essas funções são muito importantes, assim como a do planejamento. O contador é super necessário para que a sua empresa ela funcione, para que você esteja pagando os impostos corretamente, para que você tenha uma estratégia tributária. Então, ele é importantíssimo. Ele olha o passado e prepara o ambiente para o futuro. Um advogado também, ele é extremamente importante, as pessoas só valorizam depois, porque acabam fazendo sociedade, não faz acordo de sócios, tem um monte de problema e quebra. Mas o advogado, ele te blinda e te protege, traz clareza para o negócio. E aí, o planejador financeiro ou o consultor financeiro, ele vai trazer clareza para o negócio na parte financeira. Ele não tem a ver com o contador e não tem a ver com o advogado. O advogado. Olha só que interessante. Porque essa é uma coisa que pode confundir. Não, o planejamento financeiro pode estar com o contador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E existem muitas empresas, assim como a Adriana, que dão esse tipo de assessoria, né? Eu acho que é o planejamento. Porque uma coisa que você estava falando ali no começo, que eu acho muito interessante de tocar também, é que, às vezes, um grande erro que eu já cometi, inclusive, e muito empreendedor que está começando a empreender na gastronomia acaba fazendo. Restaurante é uma coisa que gira muito dinheiro todo dia, não sei o que, não são 2, 3 clientes que te pagam ao longo do mês ou alguma coisa assim. Então é muito normal o cara ir ali pegar o dinheiro no caixa. Então é o planejamento financeiro que te evita esse tipo de erro. Com certeza. Né? É conseguindo tentar enxergar lá no futuro. Porque o planejamento financeiro, quando você tem esse controle, você consegue identificar onde que está dando pau, sendo bem honesta. Se alguém está roubando uma mercadoria sua, se você lida... Porque é normal também restaurante lidar muito com dinheiro, ter o caixa. Então, assim, se as contas não estão fechando, você já identifica rápido. E aí, se é necessário contratar uma pessoa para ficar full na sua empresa, aí você contrata. Só que a assessoria ou a consultoria financeira, ela não precisa ser um funcionário. Não precisa ser um funcionário. Você pode... contratar um atendimento mensal, ou semestral, ou anual, ou pontual para poder abrir um negócio, participar do business plan. Então, tem vários modelos que o empresário pode... Eu acho que assim, né, o planejamento financeiro, ele implementa sistema para que os seus funcionários sigam esses sistemas, né? Sistema de fechamento, processos, sistema de fechamento de caixa, controle de estoque... E assim por diante, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Com certeza. E é importante também para crescer. Então, geralmente a gente começa com pouco capital, né? Sendo eu presa, né? Fazendo absolutamente tudo. É claro que não dá, então a gente vai contratando as pessoas. Essas pessoas, elas vão lidando com dinheiro, elas vão vendo alguma brecha. E é natural ter roubo, acontece. Por quê? Porque não tem um processo definido e não tem essa supervisão que leva um tempo para fazer, mas precisa ser feito. E como é que você vai crescer? Tem empresário que não quer crescer e fala assim, é porque vão roubar mais, aí eu deixo roubar até certo ponto.
Depois eu não deixo mais. Sim, é uma coisa que eu já escutei muito, que é uma loucura. É uma loucura, uma mas loucura, assim, faz sentido, né? Faz sentido. É bem complicado. Isso que você falou assim, você acha, eu gosto muito de perguntar isso, e concordo com você, que você falou muito chefe de cozinha abre restaurante e tal. Você acha que para abrir um restaurante, abrir um negócio, o dinheiro, muita gente põe isso na cabeça e acaba sendo um limitante. Não tenho dinheiro para abrir um restaurante. A gente vai chegar, porque a Adriana ela vem também do banco de investimento, mas você acha que dinheiro realmente é uma barreira para abrir um negócio? Ou existem maneiras criativas de solucionar esse problema? Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas que têm vontade de empreender, abrir negócios. E existem várias formas de captar dinheiro. Eu mesma abri minha primeira empresa com dinheiro de terceiros. Mas, na época, eu não sabia que as pessoas investiriam na minha ideia. Eu tive que fazer uma apresentação, eu tive que sustentar, eu tinha que ter um planejamento financeiro. E investiram no meu negócio. Então, eu consegui, né, eu sou o que eu sou por conta dessas pessoas. Existem pessoas que têm muito interesse em investir, elas não querem entrar no negócio, mas se elas veem que você é bom, ela tem interesse em entrar. São sócios capitalistas. Ok. Então você acha que, por exemplo, assim, restaurante é um mercado que, sim, é possível captar dinheiro fora? É possível. Other people money. Com certeza, é possível. Existem investidores capitalistas, como eu falei, tem investidores que gostariam de participar, que têm uma expertise mais financeira ou administrativa. Então, eles entrariam com o capital. Existem investidores anjo, clubes de investimento. Tem várias formas, mas a questão é que tem que buscar. Tem que entrar nesse ecossistema. E assim, para essa pessoa, de repente, querendo começar, querendo ter uma ideia boa, já validou o produto e está precisando desse capital. Na sua opinião, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que ter? Como ele tem que começar a se armar para apresentar isso para o investidor? Uma coisa que é muito óbvia, mas ela não é feita, é o benchmark. Isso. Benchmark. Porque você tem uma ideia excelente, é possível que o protótipo seja validado e que você vai ter muito sucesso, com certeza, mas você não analisou o que os seus concorrentes estão fazendo. Okay. E emocionalmente a gente tem, pelo ego, essa vontade de não concordo, não gosto daquele restaurante, não gosto daquele cara, não vou pesquisar a empresa dele. Traz isso para o restaurante. Dá um exemplo disso do restaurante, uma pessoa querendo abrir o restaurante. Como ele faz essa pesquisa? Existem empresas que vendem esse benchmark. Esse benchmark. Você pode... O que eu recomendo para as pessoas que assim, não têm nem o capital, nem o investidor e nem esse conhecimento, é se associar às entidades de classe desse segmento, a participar, porque lá você vai fazer um networking, conhecer pessoas que já fizeram isso antes. E todo empresário, quando alguém pede ajuda, né, por tudo que a gente já passou, a gente ajuda. Nem que seja, olha, eu não sei te ajudar nisso aqui, mas eu sei quem sabe, fala com essa pessoa. Então, ela precisa estar no meio, no ramo de restaurantes. E perguntar, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, que é bem isso, assim. Muita gente tem medo de perguntar. Verdade. E pergunte. Se você não sabe, pergunte. Pergunte para quem já fez. Porque em 99% das vezes, a pessoa vai ajudar e vai te encurtar o caminho muito, né? Quão importante você acha que é o business plan na hora de apresentar, de começar a correr para captar dinheiro? Olha, eu já vi apresentações de business plan, eu já fiz a apresentação, já me preparei. E é importante para o empresário também, quando o investidor faz perguntas, muitas vezes você não tinha parado para pensar naquilo. Então, você já descobre de cara quais são as possibilidades de não dar certo e o que você pode fazer para contornar ou gerenciar esses riscos. Então, assim, é muito valioso. Principalmente se as pessoas que você está apresentando podem até não ser investidores, mas eu tenho certeza que você chegar num dono de uma grande rede de restaurantes e falar assim, olha, isso, assim, tem que perguntar, tem que ter a coragem e a ousadia. Né? Eu tenho um business plan, estou pensando nisso, naquilo. Aí você avalia se vale a pena falar com essa pessoa, porque ela pode roubar a sua ideia, né? Mas faz essa análise
E apresenta isso para a pessoa. Pede oportunidade, pensei nisso, o que você acha? Já fiz isso com concorrente. E tem muito concorrente que fala. Que fala as dificuldades do ramo, isso aqui não vai dar certo, por causa disso, disso, daquilo. Aí você começa a ponderar se o que a pessoa está falando faz sentido ou não faz sentido. Isso é muito rico, porque logo de cara você já sabe o que funciona, o que não funciona, de pessoas que estão 30 anos no segmento, né? Já passaram por várias até fases e ciclos econômicos. Porque muitas vezes a gente monta um business plan para aquele momento. Óbvio que a gente imagina a crise, mas a gente nunca imagina uma pandemia, a gente não imagina uma crise de 2008, a gente não imagina... Nossa, acho que nesse segmento de restaurante tem muita moda, né? Tem muito trend. Muito trend. Então, você fala, nossa, vou estourar, só que 3 anos depois, ninguém mais quer saber disso. O business plan, eu acho que você tem que ser... Eu acho que você, em qualquer negócio ou qualquer coisa na vida, você tem que ter uma positividade, mas quando vem para business plan, você tem que ser pessimista, né? Eu acho que essa é uma coisa importante também, para você não chegar para o seu investidor assim, vou vender tanto, eu vou fazer... Não, acho que vai com o pé no chão, tenta entender ali qual é o momento que você realmente consegue fazer seu break-even, começar a pagar as contas, e isso dá muito mais confiança para um investidor, né? Isso é verdade. E aí você falou muito do investidor, você vem do setor de bancário, né? Isso. Qual é a diferença que você vê para essa pessoa começando assim, ele querendo levantar o dinheiro no banco e o dinheiro com o investidor? Olha, Qual é a dica que você dá aí para nesses dois segmentos? Olha, vou ser bem honesta. Com a minha experiência de banco, né, e tem bancos excelentes, mas o banco sempre vai pensar nele. Então, assim, o que a gente puder evitar de fazer negócios ou tomar crédito do banco, e muitas vezes é necessário e está tudo certo, mas quando você está começando é melhor, porque... Quando está começando é melhor o banco? Não, quando está começando é melhor evitar o banco. É melhor evitar o banco. Tá. Quando você já é uma empresa estruturada, que precisa aumentar o seu giro, o seu capital, ou vai abrir uma filial, você já está estruturado, já está validado o seu projeto. O banco já entende que você é um bom pagador. Exatamente. E tudo isso. Os juros acaba sendo menor. menor. Você tem mais flexibilidade para negociar. Agora, você não tem nada. Aí você vai pedir um crédito para o banco, que com certeza o risco é grande para ele, então ele vai cobrar juros disso. E se você não pagar, aí você vai ter problemas lá na frente. Então, assim, eu evitaria. Em último recurso, utilizaria o banco. Mas existem vários investidores que... O investidor anjo, assim, aqui na Europa, tem alguns sites assim que é legal buscando investidor anjo, que você vai ali e coloca seu business plan, né? E aí esses investidores, eu tô com tanto de dinheiro, ele acaba sendo tax efficient, ele acaba sendo eficiente na questão tributária, né? E esses investidores vão buscando onde eu vou investir meu dinheiro, né? Existe esse tipo de coisa no Brasil? Não. Existe. Que legal. É comum. Comum e você apresenta a sua proposta e é o que eu falei, eles vão fazer perguntas difíceis. Eles vão fazer perguntas, você vai... Você assistiu o Shark Tank? Sim. Eu acho fantástico. Eu gosto muito também. Porque eles apresentam, porque eu vou ter 30% de lucro por mês, não sei o quê. Com base no quê? Não, porque eu vendi um protótipo assim, assado. Mas e o seu fluxo de caixa? Isso é margem de contribuição? O que é margem de contribuição? Aí começa. É certeza que se a pessoa não tem nem noção, consciência disso, a chance de dar errado é muito grande. É muito grande. E assim, infelizmente a área de restaurante e gastronomia é uma coisa que muitos restaurantes falham no primeiro ano e acaba sendo muito que esse é o outro tema que eu queria falar com você, que é a questão do dinheiro emocional, né? Que o dinheiro é emocional. E é uma coisa que eu sempre costumo falar, assim, às vezes o dono de restaurante, ele só busca o dinheiro, né? E aí é onde o problema está. Eu queria que você desenvolvesse um pouco nessa sua ideia do dinheiro emocional. O que você acha aí para um dono de restaurante que ele deve pensar e controlar as emoções dele? Como? Olha, é muito normal um dono de restaurante ter sofrido muito para chegar onde ele chegou. Não é uma pessoa, né, que herdou. Geralmente ela passou por bocas e boas e emocionalmente a gente se apega ao dinheiro. Então
Então, logo no início, você abriu como eu presa. É muito comum a PFC, se você é o único sócio, a pessoa física mistura com a jurídica, mistura com o caixa. E aí tem uma série de fornecedores. Entra muito dinheiro, sai muito dinheiro. E fazer esse controle das entradas, das saídas, das contas a pagar, é difícil. Você precisa de um profissional, porque nem o dono consegue. O dono não consegue. Ele tem que ter visão estratégica. Ele não tem tempo. Aí você já não faz isso. Aí mistura tudo. Aí você está casado. Aí a esposa ou o marido quer passear, porque, pô, tá prosperando, o restaurante está cheio, aí começa a gastar. Mas ele não sabe se o que gastou realmente era lucro ou não era. E aí faz uma retirada. Isso é o que mais tem. Então, assim, é emocional, porque a gente, pô, trabalhei tanto, eu mereço. Eu mereço. E merece, claro que merece. E merece, mas tem que ser planejado. Mas tem que saber o que você está tirando, pelo menos. Então, eu gosto muito de ter uma organização com Prolabore. E, óbvio, você prospera muito, Prolabore alto. Você merece isso. E aí, a retirada de lucro no final do ano, ou 2 vezes no ano. Um bônus ali no final de ano, uma coisa assim. Legal. E até um percentual, que eu recomendo, 30% reinveste na empresa. Ok, legal. Reinveste na empresa. Porque o seu... 30% do lucro reinveste na empresa. O resto você tira, se você quiser gastar tudo com paçoquinha, você gasta. Você está livre para fazer isso. E isso é muito bom, porque você... nunca é um empresário sozinho, né? Você tem sócios, você tem a sua família, né? Você quer prover para a sua família, você quer passear com a sua família, você quer gastar com a sua família. Então, se você tem um valor exato, que você tem tranquilidade, que isso aqui eu posso gastar, que eu não vou tirar do caixa da minha empresa, que eu não estou... uma coisa que acontece também é o empresário trava no fluxo de caixa que ele precisa para 12 anos. Desculpa, 12 meses. Né? Então, olha, isso aqui é o que eu tenho de segurança, que se acontecer alguma coisa, uma crise, perder cliente, perder meu melhor garçom, meu melhor gerente, pode ser que eu fature menos alguns meses, mas eu tenho 12 meses de caixa. Só que esses 12 meses tem inflação. Só que surge uma fritadeira top, você vai gastar. E esses 12 meses não são 12 meses, são 6. Só que ele só vai enxergar quando a crise vem. Ele fala, meu Deus, eu achei não que eu tinha 12. Achei que eu tinha 12, tenho 6. Interessante. Ou eu quero contratar alguém importante, algum profissional competente. Se eu contratar agora, não, eu vou contratar porque certeza que o negócio vai para frente. Emoção, né? Isso é emocional. Emocional. E aí ele vai quebrando. Demora, mas ele vai quebrando. Todo ano ele vai reduzindo. Reduz o fluxo de caixa. Quanto mais você reduz o fluxo de caixa, você está quebrando. Lentamente. Mas lentamente, né? Porque lentamente. O quebrar não vem do dia para... Isso é muito interessante. Olha só. É muito interessante isso. É um processo progressivo ali, que se você não tiver atenção, né? E aí o planejador, ele traz clareza para isso. Então, mesmo que o empresário decida, não, vou fazer isso, eu acho que é importante a fritadeira e tal, mas ele sabe o que ele está fazendo. Quando você não tem essa clareza, você vai na emoção, a correria, geralmente trabalha demais, né? Trabalha no final de semana, quando vê, nossa, quebrei. Isso acontece muito. Você falou uma coisa que é interessante, né? Essa coisa, muitas vezes assim, o restaurante é o marido, a mulher e tal. E antes no café a gente estava conversando disso a respeito da importância do planejamento de sucessão, né? Fazer um bom planejamento de sucessão. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Que como é importante planejar, no caso de uma morte, no caso de um evento que aconteça. Vamos falar um pouquinho de planejamento de sucessão. Tem que ser pensado no começo também? Tem que ser pensado no começo. Ninguém gosta de pensar, porque nós temos o tabu de não pensar na morte. Só que não necessariamente já morrer, mas a gente pode ficar doente. A gente pode ter um problema no casamento e querer sair da sociedade. A gente pode ter burnout. É o que mais está tendo agora, burnout. E aí você não tem opção. Você tem que dar uma pausa no trabalho de alguma forma. Sair da sociedade. Briguei com o sócio. Ele quer ir para um lado, eu quero ir para o outro. Eu quero expandir, ele quer retirar o lucro. Quem que está errado? Ninguém. Provavelmente ninguém, mas... Um quer ficar sossegado, o outro quer ir para cima. Então... Quando você fala de plano de sucessão, assim, principalmente quando vem para essa coisa da morte, né? Hoje no Brasil, se a pessoa tem um restaurante e vai deixar para os filhos, de repente é separado, sei, aqui a gente pode trazer inúmeras cenas, né? Mas qual é o imposto que, de repente,
essa pessoa que está herdando tem que pegar? Claro. Então, se a pessoa tem empresa, tem sócios, né, tem a questão da divisão das cotas para os sócios. Ok. E geralmente o cônjuge ou os filhos têm direito. É herança. É herança. Eles têm direito. Aí imagina, tá? Você, mais um sócio, e o terceiro sócio entra o filho. E o filho quer mudar tudo. Ele tem poder, tem direito. Então, assim, a empresa quebra por conta disso. Ou a gente tem que pagar a parte do filho ou da esposa ou do esposo para que ela não tenha esse direito. E se você tem um negócio próspero, é um valor elevado. E se você não tem se você vai tirar do seu fluxo de caixa, você quebra também, então você fica encurralado. Então, fora tudo isso, quando a pessoa falece, tudo vai para o inventário. Nesse inventário, no Brasil, hoje, você gasta pelo menos 10% do seu patrimônio para poder ter acesso, de 10 a 14%. Né? E cada país varia e tem... Putz, aqui em Londres eu sei que é alto, né? O governo novo agora mudou para 40%, né? 40%. Nossa, 40% 40%. na herança. Não, e detalhe, quando a pessoa falece, bloqueia tudo. E aí você precisa ter um capital fora. Ou fora do país, ou alguém tem que te dar um dinheiro. Mas, assim, está tudo bloqueado. Quem que tem 40% ou 15%, daquele... de todo o patrimônio da pessoa? Ninguém tem. Então, tem que pensar e... Pensar. Isso aí que eu falei para vocês. Às vezes a gente fala, pô, mas eu tenho um restaurante aqui. Será que é interessante eu pensar em ter um dinheiro fora? E o dinheiro fora não é no banco, não. Porque, como a Adriana falou, morreu, bloqueia, você já tem o problema ali, né? Dá umas dicas aí de algumas estratégias de como ter esse plano B. Como pensar fora. Qual seria uma estratégia aí? Olha, tem várias e tudo é caso a caso, porque tem que ser personalizado para o cliente. Mas é possível com que na empresa você tenha, além do contrato social, um acordo de sócio, tem que contratar um advogado, que o advogado tem que ser bom, que vai colocar as condições de todos. E se caso algum sócio venha a faltar, como que vai ser distribuído, se os familiares vão ter acesso ou não. Existe uma forma de contratação de seguro de vida, em que é a empresa quem paga, não é a pessoa física, a empresa paga. Na ausência de qualquer sócio, um valor X, $500 mil, $1 milhão vai ser pago para a família e ela não vai ter direito. Isso já resolveu esse ponto. Não tem inventário. A empresa paga esse seguro? A empresa que paga. Que interessante. A empresa que paga. Então, isso é dividido por cotas, normalmente, nas suas experiências? Legal isso aí. É muito legal. E assim, poucas pessoas sabem disso. Ou sabem, os profissionais sabem, mas não fazem, não tem experiência fazendo com empresa. Mas né? qual é a estrutura que você trouxe? Por exemplo, assim, vamos pensar numa sociedade 30% a 70%, né? Então, sei lá, 30% era lá do chefe de cozinha e 70% era do gerente. Aí eles pagam um seguro que, em caso de morte de um deles, o seguro vai pagar para a família e aquele outro sócio se torna 100%, é isso? O outro sócio se torna 100%. Ok, ele compra a parte. Porque isso é muito interessante, né? Não é porque, sei lá, você está trabalhando... o João está trabalhando com o Manuel. O Manuel é muito bom no salão, entende muito de vinho e tal. Não quer dizer que a mulher do Manuel sabe fazer, né? Provavelmente não vai saber mesmo. Provavelmente não vai saber. E é muito interessante isso, você pensar antes para que o negócio, o business, o restaurante continue sendo saudável e continue... Isso, e quando você planeja, já deixa tudo preparado, você trabalha com muito mais tranquilidade. Você não fica pensando, será que o meu sócio vai puxar meu tapete? Será que... Você não precisa pensar no risco da família do seu sócio. Se é uma família legal, se não é... Tá tudo resolvido antes. É bom para todo mundo. Até a família gosta. Porque ela vai receber um valor. Vai receber. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia assim, sensacional. E o que mais você diria assim, de abrir, de repente, conta fora do Brasil? Hoje a gente vive num mundo globalizado que é muito mais fácil do que era antes, né? Isso mesmo. Como o Brasil hoje, como para um brasileiro lá começando, tem aquele restaurante, está empreendendo, como ele faz isso? Então, qual que é a estratégia? Isso vale para qualquer lugar do mundo. Geralmente você tem uma residência fiscal, então o britânico tem aqui no Reino Unido, o brasileiro no Brasil. E
que significa você ter residência fiscal? Quer dizer que as suas finanças, os seus negócios, a sua vida, ela está naquele país, né, seguindo o sistema financeiro daquele país. Então, eu tenho residência fiscal no Brasil, então eu posso abrir conta, eu tenho todos os direitos de uma brasileira, eu pago todos os impostos, pago imposto de renda anualmente e sigo a legislação brasileira. Quando eu abro uma conta fora, sendo como residente fiscal ou até como conta estrangeiro, eu não estou mais na jurisdição brasileira ou na jurisdição do Reino Unido. Eu estou sobre uma outra lei. E, claro, temos que declarar tudo o que temos. Mas quando acontece uma morte, algum processo, algum divórcio, algum bloqueio, a jurisdição do teu país não tem poder sobre a outra. Então, é uma forma de proteção. É uma blindagem. É um respiro. Então, olha só que legal. Aconteceu alguma coisa comigo aqui, a minha família, tenho conta nos Estados Unidos, a família vai receber, porque também é possível, dependendo da instituição, colocar uma carta de sucessão ou fazer uma conta conjunta com uma pessoa. Então, assim, eu faleci, meu esposo vai ter 100% de forma automática daquele capital, não vai bloquear, não vai travar. Né? E tem uma série de manobras, digamos assim, fiscais para a gente pagar o mínimo de imposto. Mas é claro que quando a gente traz o capital para o nosso país, a gente precisa pagar o imposto no país que nós temos residência. Residência, né? O que acontece é que as pessoas às vezes não trazem, elas gastam fora. Né? Aí é opcional. O Brasil, você paga, por exemplo, assim, o cidadão americano, ele paga imposto onde ele estiver no mundo, né? Para os Estados Unidos. Isso, né? Isso. O Brasil não. Ou sim? Se eu tenho residência fiscal e eu declaro os meus bens, eu tenho que declarar se eu tenho bens fora também. Fora. Tá. Eu pago imposto. Só que, como que eu vou pagar imposto se eu não tenho esse capital no sistema financeiro brasileiro? Eu tenho que trazer esse dinheiro para cá. Aí, quando eu trouxer, eu pago imposto. Quando você traz, você paga imposto. Entendi. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você investe, como não residente, lá você tem fundos de investimento de classe cumulativa. E no Brasil, a gente tem o Come Cotas, que é um dedo duro do imposto de renda. Então, 2 vezes no ano, o governo, a Receita Federal, tira uma quantidade de cotas dos seus fundos, porque ele não sabe quando que você vai resgatar. Então, ele vai cobrar imposto de você. Nos Estados Unidos, os fundos, você só paga imposto de renda quando você resgata. Então, se eu deixar 10 anos lá, não vai ter Come Cotas, não estou pagando nada. Resgatei, mas eu trouxe para o Brasil, aí eu pago imposto. No Brasil, a gente paga antes, só em caso você tinha. Exatamente. É o chamado dedo duro. Então, assim, você vai pagar imposto. Essa é a única certeza que a gente tem. Essa é a única, da morte e do morte imposto. e do imposto. São 2 certezas. Que a gente tem na vida. Não, isso é... E... É muito interessante, tem que ser muito bem pensado, né? Mas eu acho que assim, tem 2 maneiras da gente pensar aqui, né? Ou de olhar só para esse lado aqui, pô, a gente vai pagar imposto e tal, ou olhar para o lado, pô, acho que a gente tá vivendo um tempo que nos beneficia com isso, né? Porque o mundo tá tão globalizado aí, você consegue ir abrir uma conta fora... Em 3 dias você abre conta fora, tudo legalizado. Tudo legalizado, consegue transferir dinheiro fácil. Que é como a Adriana estava falando aqui, como você estava falando. Não é só um seguro, é como se fosse um seguro, é um respiro. É um respiro. Para se acontecer alguma coisa, né? Você ter esse tempinho aí. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua empresa. A gente tá indo para o nosso 4º bloco, assim, e eu queria que você contasse um pouquinho aí mais para a audiência do que realmente, assim, você... Obrigado por ter participado de toda essa parte envolvendo o restaurante, trazendo o seu negócio para o restaurante, mas conta um pouquinho do seu business. Eu sou fundadora da Vitino Consultoria, uma consultoria focada em planejamento financeiro. Nós temos como um diferencial olhar para todas as áreas do cliente, né, da vida do cliente. Então, assim, nosso trabalho ele é muito, que a gente chama de boutique, porque é muito particular. Então, temos clientes que são jogadores de futebol, é uma estratégia e é montada a 4 mãos. Nós temos empresários, nós temos diretores de empresa com necessidades diferentes, pessoas que moram fora do Brasil, temos clientes estrangeiros, cada um tem a sua particularidade. E particularidade até em relação a como que eles lidam com os negócios, empresas que eles têm fora do país,
o formato de casamento, como eles se organizam financeiramente no casamento. Então, o planejamento não vai ser algo padrão como a gente tem no mercado. Para todo mundo. Para todo mundo. Não é todo mundo que... Acho que isso depende muito também da idade que tá a pessoa. Tem muito disso? Tem idade, profissão, familiaridade, né? Hoje nós temos, como a gente é independente, a gente não defende nenhuma bandeira, né, de nenhuma instituição, mas a gente gosta dessa liberdade porque a gente vai indicar realmente o que faz sentido. E existem soluções do mundo inteiro, do mundo todo, que a gente pode oferecer para o cliente porque ele precisa para atender a necessidade dele. Então, isso acaba sendo diferencial da nossa consultoria. A gente tem essa atuação global, não só isso no Brasil. No Brasil. Interessante isso. Bom, para vocês aí, ó, pensando em abrir restaurante, pode ser um grande... eu gosto muito dessa ideia de como você falou lá, que a sua primeira empresa você abriu sem seu capital, né? Isso mesmo. Então, é possível, que é como eu falei aqui, muita gente às vezes pensa só nisso. Eu não consigo abrir um restaurante, eu não consigo abrir qualquer negócio, né? Pensando que o dinheiro é o grande limitador. Mas não, é possível. Não, é muito possível. É muito possível. Olha, você já viu acontecer... Olha, eu não sei se você sabia disso, mas que 90% dos multimilionários do mundo vieram do nada. 90%? 90%. Se eles vieram do nada, o dinheiro veio de algum lugar. Muito interessante isso aí. Pesquisa. 90% dos milionários vieram do nada. Vieram do nada. E se vieram do nada, o dinheiro veio de algum lugar. Isso é muito bom. Gostei disso aí. Adriana, a gente está chegando no final aqui do nosso show. Quero te agradecer, obrigado. Foi a primeira vez que eu trouxe esse assunto do planejamento financeiro, plano de sucessão aqui no Hospitality. Porque eu acho que eu, como todos os empresários, a gente acaba não pensando muito nisso. A Adriana deveria ter sido a primeira do nosso Hospitality Talks aqui, mas obrigado Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. É isso aí. Eu que agradeço, é uma honra. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero que você deixe aí naquela câmera sua mídia social, como as pessoas podem te encontrar e uma mensagem aí para esse empreendedor que está pensando em começar. Claro, com certeza. Pessoal, o meu Instagram, né, da Vitino Consultoria é @vitinoconsultoria, é Vicino que se escreve. O meu Instagram pessoal é Adriana Donato, com 2 Os no final, sem um único T. E, gente, não se limitem pelos medos que a gente tem. Quando a gente estuda os maiores empresários do mundo, seja qual segmento que eles escolheram, eles foram atrás dos sonhos deles. Não vai ser fácil, mas existem pessoas, existem consultores, existem contadores, advogados, planejadores financeiros que podem te ajudar e eles vão te ajudar a realizar o sonho de vocês. Então, vão com tudo, não tenham medo e contem conosco. Obrigado. Obrigada. Obrigado pela presença.